E olha só, para os mais críticos do uso excessivo de remédios, a busca por tratamentos alternativos pode ser uma opção. O professor do Instituto do Cérebro, Draulio Araújo, lidera um estudo sobre os efeitos antidepressivos da ayahuasca, que é uma mistura de plantas de origem amazônica, ficou muito conhecida por ser usada em religiões como o Santo Daime. A gente perguntou então para o Draulio quais são os benefícios dos tratamentos alternativos. Olha só. Primeiramente, é importante que a gente defina o que é um tratamento alternativo. E a gente entende um tratamento alternativo como qualquer procedimento, qualquer intervenção que tem o objetivo de tratar uma determinada condição, uma determinada doença, mas que ainda não passou pelo crivo científico, mas que ainda não tem uma evidência científica associada a basicamente duas coisas. A primeira, a segurança de uso daquela substância, e a segunda, a eficácia de uso daquela substância para o tratamento daquela condição específica. E talvez essa seja a principal crítica que se apresenta a boa parte dos tratamentos que são considerados tratamentos alternativos. Uma vez que não se sabe, já que não foi feita uma avaliação mais profunda, se o efeito que você está observando tem origem verdadeiramente no procedimento ou na substância que você está testando, ou tem origem no efeito placebo. O efeito placebo é um efeito muito importante na medicina e ele sugere o fato de que boa parte de pacientes que sofrem de uma determinada condição, eles se sentem melhor após serem tratados com uma substância que a princípio é inerte, como por exemplo água com açúcar. Bom, muita coisa para a gente analisar. Ele falou ali sobre o efeito placebo. É importante a gente falar sobre isso, né, doutor? O efeito placebo é muito interessante porque você percebe melhora em pacientes com substâncias que são inócuas muitas vezes, mas ele tem um grande risco. Em tratamentos alternativos, ele fala, né, dos tratamentos alternativos e tal, que tem uma certa vibe de moda em torno dos tratamentos alternativos. Ele fala, um tratamento alternativo, eu estou estudando aqui como cientista, né, para verificar a eficácia. Bom, uma vez verificada a eficácia, ele deixa de ser alternativo, aí ele perde a vibe. Aí ele já não é mais cool, não sei, né? Então, ser alternativo não é por si só mérito. Temos que saber disso, né? Como não ser alternativo não é demérito, né? A gente precisa ter essa noção. Agora, o grande problema do efeito placebo eu vou contar uma experiência científica que foi feita com pacientes asmáticos. E aí eles pegavam lá uma bombinha que de fato melhorava a sensação de falta de ar e mediam a oxigenação, melhorava a oxigenação, e eles colocavam também os pacientes no placebo. E aí falavam, não, isso aqui é um remédio muito bom e tal. E aí os pacientes usavam aquele placebo e melhorava a falta de ar, não melhorava o desconforto, mas quando media a oxigenação estava ruim. Então, esse é um grande problema do efeito placebo e do efeito placebo de muitos tratamentos alternativos. Ele traz uma sensação de melhora quando a doença subjacente, o problema por trás, não melhora e pode até se agravar. Então, eu acho que é isso que a gente tem que diferenciar quando a gente fala de tratamentos alternativos e de efeito placebo. A gente precisa de muita atenção nesse tema também. Eu fiquei pensando aqui, se a gente não pode pensar, porque você estava falando do hype, né, do alternativo, que talvez, claro, eu não quero generalizar, mas se a gente pensa numa medicina que ataca principalmente sintoma, e a gente pode fazer a conexão disso com os interesses da indústria farmacêutica, a gente tende a encarar toda a medicina como essa medicina que não é a ideal. A gente estava falando do quão importante é que a gente preste atenção em como o nosso comportamento pode, inclusive, auxiliar no tratamento medicamentoso. E aí penso eu, a boa medicina é uma medicina que tem essa visão integral do bem-estar. E aí eu queria te perguntar, juntando com essa nossa lógica de produtividade, porque me parece que muitas vezes as pessoas procuram as soluções imediatas para os sintomas, porque elas não estão buscando saúde, bem-estar, elas estão buscando produtividade acima de tudo. E isso significa que muitas vezes a medicina, pensando aqui a medicina agora como remédio, ela pode ser manejada, inclusive para a insalubridade. Porque eu uso o remédio para buscar uma condição de super-humanidade que biologicamente prejudica a minha saúde. Então, talvez a gente possa pensar... Eu fico pensando aqui que a medicina alternativa, na verdade, seria a medicina bacana, que é aquela que olha para o indivíduo na sua complexidade, que usa o medicamento, mas que pensa no bem-estar também. Então, mas esse não é uma prerrogativa da medicina alternativa. Não, né? Mas é justamente o que eu falo. É a medicina bem feita, Exato. É a medicina que olha para o todo. E aí, às vezes, a gente coloca assim, como a medicina
alopática, ela tem um interesse da indústria por trás, como se a medicina alternativa não tivesse agenda nenhuma. Ninguém ganha dinheiro com a agenda alternativa, ninguém ganha dinheiro com vendendo homeopatia. Também tem interesse, também tem lobby, tem todo mundo de tem novo agenda. O binário, né? Como se não pudesse... Exato, ser um ou outro. Então, eu acho que é um grande problema a gente usar a medicina como um melhorador de performance, né? Quer dizer, esporte, por exemplo, é muito saudável. Esporte competitivo não é nada saudável. Todo atleta se machuca. E aí a medicina vai sendo usada para tentar conseguir melhor performance, etc., e faz mal. Isso vai fazer mal também no trabalho. Criança ou adulto que tem um problema real de falta de atenção, que é diagnosticado e etc., pode ser tratado com um remédio para déficit de atenção, com terapias neuropsicológicas para déficit de atenção? Pode. Agora, você fazer isso para querer passar num concurso, um tipo de doping intelectual, aí não tem sentido. Então, como qualquer tecnologia, a medicina pode ser bem ou mal utilizada, seja a medicina científica, seja a medicina alternativa. E a gente sempre fala, né? Vamos respeitar, todo mundo é humano aqui, ninguém precisa ser super-humano, como a Gabi falou, né? Bom, a gente viu agora há pouco um levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa e Pós-Graduação para o Mercado Farmacêutico, que mostra que quase 80% das pessoas aqui no Brasil admitem que tomam remédios sem prescrição. Vamos ver mais um recorte dessa pesquisa, que mostra agora quem são as pessoas que mais prescrevem medicamentos. Olha lá, família, quase 70%, balconista de farmácia, 48%, amigos, 41%, vizinhos, 27%, artistas de TV, a gente não, hein, que fique claro, 16%. E a gente também vê quais são os medicamentos mais consumidos. Olha lá, 48% analgésicos, 31% anti-inflamatórios, 26% relaxante muscular, 19% antitérmicos, 15% descongestionante nasal, 13% expectorante, 10% antiácido, 10% antibióticos. Eu acho que antibiótico a gente precisa de um capítulo inteiro para falar sobre isso, né, doutor? Porque é extremamente importante. Mas eu queria usar ali a primeira parte da arte para a gente analisar, depois a gente fala sobre os remédios, que é quem indica. A família, Karnal, os grupos de família, a tia que indica, tem que tomar cuidado com isso, né? O cérebro é uma máquina de armadilhas e de autossabotagem. Eu aprendi muito sobre o cérebro e um dia eu explico, eu trabalhei 1 mês em um hospital quando eu era jovem. Um dia eu explico isso e eu fui testemunha de uma coisa que eu nem supunha possível. Um homem teve a perna amputada e ele sentia dores agudas na perna amputada, a chamada dor fantasma. E nós dizíamos, é impossível, não tem mais essa perna. Ele não tinha no local da incisão, ele tinha no pé, que ele já não tinha. Então, o cérebro é uma máquina muito complexa, muito interessante para a gente tentar entender. Então, por que que a família é mais importante que o médico? A família eu confio. Então, eu vou revestir de autoridade a informação, porque se minha mãe disse que aquele remédio, a minha mãe tinha uma pomada específica na nossa infância que servia de unha encravada à impotência. Ela recomendava para todo mundo aquela mesma pomada, que nem sei se ainda existe no mercado, e ela confiava muito. E se a mãe deu aquilo... claro, seu bem acima de todas as então tinha dor de cabeça, ela dissolvia um famoso medicamento em açúcar, dava na colher, aquilo nos curava imediatamente, afeto da mãe, mais aquele comprimido, açucrinho, Cuidado. Pronto, cuidado. Então, o cérebro é uma máquina de produzir autoridade artificial. Só existe uma medicina, eu sou historiador, não sou médico, é medicina científica. Só existe essa medicina, aquela que testa, que erra, que testa, que faz grupo cego, que faz vacina em 3 etapas, só isso. A gente pode discutir tudo, mas façam vacinas. Tenham opinião diversa sobre tudo, mas façam vacinas. Todas as possíveis, façam vacinas. Ela salva vidas. Quem falar mal de vacina, gente, deve lembrar que as vacinas começaram com o tratamento de varíola de vaca. Então, são pessoas que ainda estão no estágio da vaca. Quem fala mal de vacina ainda é bovino, fica fazendo e tendo ideia idiota. Vacina salva vidas. Vamos fazer vacinas.